Fala galera, beleza? Eu sou o Davi Marengo. E você está no canal Design Pix. Quem aí gosta de séries e nunca ouviu falar no seriado Stranger Things? Pois é, esse seriado aí muita gente assistiu, eu também assisti, mas eu não tô aqui para falar de seriado, mas sim a gente vai trabalhar em cima do logo do seriado Stranger Things. Então bora para essa videoaula que tá bem legal. Vamos lá, eu vou abrir então um novo arquivo, ou Ctrl N se você quiser. Cliquei aqui é para abrir as opções, eu vou abrir e vou colocar o nome Stranger Things. Vou dar um OK, vou colocar aqui para paisagem, que daí fica melhor para a gente trabalhar a nossa logo. Bom, eu vou fazer ou no teclado Ctrl I de importar ou de import, ou então eu venho aqui, ó, importar. Eu vou optar por importar por aqui, eu clico nessa setinha e eu já tenho aqui na minha área de trabalho o logo Stranger Things, tá? Você pode ver que é um arquivo em JPG. Eu vou clicar em importar, eu vou apertar P para centralizar aqui na minha área de trabalho e vou com o Shift pressionado clicar e arrastar para ele aumentar proporcionalmente tanto para a esquerda quanto para a direita. Pronto, acho que aqui já está num tamanho legal. Mas aí pensando bem, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o nosso nome aqui Stranger Things para Designer Things. Eu vou dar um F4 para a gente visualizar melhor. Lembrando, gente, que essa imagem é um JPG, tá? Então se eu vou dar um zoom aqui para vocês verem os pixels. Então você vê que não é um vetor, você vê que é uma imagem mesmo em JPG, é um bitmap, tá? Então a gente vai o que? A gente vai vetorizar esse logo, tornar ele um vetor, porém, como eu falei, eu vou colocar, ao invés de Stranger, eu vou colocar Designer. Bom, gente, é claro que a gente não vai redesenhar toda a nossa logo. Por quê? Porque a maior parte dela é composta por fontes e, logicamente, existe fonte igual esse logo do Stranger Things, tá bom? Então eu vou na minha ferramenta texto, eu vou digitar Stranger só pra gente ver como é que fica o nosso logo. Eu vou afastar um pouquinho, vou colocar aqui em cima, vou clicar, arrastar para cá e tem essa fonte que chama Banggood Bold BT, tá? No caso eu tenho ela instalada na minha máquina. Se você não tem, você precisa instalar no seu computador para você fazer. Então eu clico nela e aí eu tenho a fonte de Stranger Things. Porém, como eu falei, deixa eu dar um F4. Eu disse que eu vou recriar, né, o logo em cima de Designer Things. Então vamos lá, então vamos escrever Designer, vou colocar embaixo Things. Isso aqui são coisas estranhas, então eu vou colocar coisas de designer. Eu vou clicar aqui nessa ferramenta, que aqui a gente centraliza o texto. Porém, agora o que eu vou fazer? Ele é uma fonte, mas eu vou dar um zoom nele aqui, mas eu vou transformar essa fonte em objeto. Primeiro eu vou desagrupar essas fontes, que eu posso fazer com Ctrl K, tá? No caso eu desagrupei Things de Designer, agora eles estão separados, tanto Designer quanto o Things. Porém também eu vou separar aqui as letras da palavra Designer. Por quê? Porque eu vou ter que ajustar igual o Stranger. Você pode ver que o S, o R aqui, né, nas extremidades, eles estão maiores do que essas letras aqui dentro. Então eu vou fazer semelhante a isso aqui para ficar no mesmo estilo do logo original. Então vamos lá. Eu vou dar um Ctrl K novamente. Por quê? Porque aí separa todas as letras da palavra Stranger. Eu acho que eu vou também separar a da Things. Estão todos separados. Agora, o que eu faço? Como a gente pode ver, quando eu clico em cada uma delas, elas são ainda fontes, né?
Quando eu clico, aparece aqui a fonte escrita em cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou arrastar, olha só, eu vou selecionar tudo. Eu vou dar um Ctrl Q. O que é o Ctrl Q? O comando Ctrl Q, ele vai transformar essa minha fonte em um objeto, ela não vai ser mais fonte. Ou seja, eu não vou poder mais editar ela, escrever novamente, como eu tinha feito Stranger, mudei para Designer, então eu não vou poder mais mexer. Por quê? Porque ela vai se transformar em um objeto. Então vamos lá, eu vou apertar Ctrl Q, pronto, ela foi transformada. Você pode ver que aqui mudou a propriedade, olha só. Eu não tenho mais como escrever, sumiu o nome da minha fonte, né? Por quê? Porque ela se transformou em um objeto. Elas são todas objetos agora. Bom, então vamos lá. Vou dar um F4 novamente. Como a gente vê aqui, a palavra Stranger Things ela é vazada, tá vendo? Como vocês podem ver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um contorno, né? A gente pode, por exemplo, fazer um contorno. Eu vou aqui pintar com o meu preenchimento vazio e fazer um contorno. Vamos colocar aqui um contorno vermelho. Então você pode ver, ó, tem um contorno vermelho eu criei com o meu botão direito do mouse. Aí eu venho aqui com esse preenchimento vazio, com o botão esquerdo, e aí eu fico com o meu logo escrito Designer Things com o contorno vazado. Eu vou colocar aqui em cima para vocês verem, olha só. Porém, eu não vou fazer dessa forma, porque eu vou criar um contorno como objeto e não um contorno no objeto. Eu já vou explicar, tá um pouco confuso, mas eu vou te explicar melhor como que eu vou fazer isso daqui. Então vamos lá. Eu vou pintar de qualquer cor, vamos colocar aqui esse verde aqui, olha só. E vou retirar com o botão direito novamente o contorno. Aí eu vou numa ferramenta que é essa ferramenta aqui, olha. Ferramenta contorno. Ah, Davi, mas não é o mesmo contorno? Não, não é o mesmo contorno de quando você pinta aqui na nossa barra de cores. Então eu vou clicar aqui, arrastar, olha só, vou selecionar tudo. Vou aqui em cima, que é uma cor que dá um certo destaque. Então eu vou ampliar, olha só, eu vou ampliar o logo até chegar. Eu vou clicar sempre nas extremidades, tá, gente? Porque se eu aumentar aqui, olha só como é que fica esticada a fonte, então nunca aumente pelas laterais. Então eu vou dar um Ctrl Z para voltar novamente, sempre aumente pelas extremidades aqui. Então eu vou ampliar até ficar com um tamanho parecido. Aqui eu aumentei muito, peraí, vamos lá, deixa eu ajustar aqui. Vou ajustar, por exemplo, eu vou me basear no E aqui, por exemplo. Eu acho que agora tá no tamanho legal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar então o meu designer, né? Como tá tudo separadinho, eu vou juntar aqui. Pressiono sempre o Ctrl para a letra andar em linha reta, né? Eu vou aproximar bem. É lógico que, né, eu estou escrevendo Designer Things e não Stranger, mas eu vou colocar aqui o E bem próximo aqui, como está aqui. Então eu vou ampliar os dois, eu vou com o Shift pressionado, eu clico o R e clico no D. Por quê? Porque eu preciso ampliar os dois do mesmo tamanho. Vou arrastar aqui o R, depois eu ajeito o D lá. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Vou aproximar aqui. Sempre que eu aproximo, eu dou um zoom e volto. Eu faço sempre com o rolamento, tá? Com o coloco aqui do mouse, tá joia? Vou deselecionar aqui, clicar com o Ctrl, eu arrasto e vou deixar bem aqui onde está o nosso S. O D em cima. Pronto, olha só, ficou Designer. Bacana. Agora eu vou deixar o Things, né? Agora a gente vai adaptar aqui a fonte Things, que ela já está praticamente do mesmo tamanho. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu me basear também no S aqui, no caso eu vou achatar um pouquinho. Por que eu vou achatar um pouquinho? Porque aqui embaixo realmente ele está diferente, tá vendo? Então eu vou deixar ele bem próximo, né? Eu posso puxar aqui para adaptar a fonte, deixar ela bem aproximada, sempre com o Ctrl, para não fazer isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z,
Então a gente vai sempre segurando o Ctrl para que as letras, né, que agora não são mais, né, são objetos, eles possam andar de maneira linear aqui, e não sair do alinhamento aqui dos nossos objetos aqui. Então vou colocar aqui, legal. E aí eu preciso fazer agora as barrinhas, né? Então vamos lá. Eu venho na minha ferramenta retângulo e venho aqui, ó, clico, arrasto, olha só, e só criei. Eu vou aqui fazer uma cor diferente. Eu vou colocar um contorno amarelo para a gente poder visualizar bem onde que está o nosso objeto em cima da imagem. Eu vou dar um zoom. Bom, tá legal aqui. Eu vou apertar o mais para eu duplicar essa barra, para as de baixo aqui, olha só, ficar do mesmo tamanho. Eu só arrasto com Ctrl também, olha só, e aí ela fica do mesmo tamanho. Deixa eu aproximar mais um pouquinho, subir mais um pouquinho, vou colocar um pouco mais para cá. Aí, como você viu, a gente tem a barra completa, mas está em cima da fonte. Então eu vou clicar aqui. Agora sim eu posso clicar aqui no meio e achatar a minha barra, porque a barra não vai modificar em nada se você fizer isso com ela. Ah, mas e o lado de lá? Não tem problema, você faz a mesma coisa, aperta o mais no seu teclado que vai duplicar essa barra. Com o Ctrl pressionado eu arrasto lá para o outro lado. Aí já tem agora as barrinhas aqui do logo. Eu vou afastar um pouco, eu vou clicar na nossa imagem que está aqui atrás. Eu vou arrastar ela para o lado. Aqui eu vou pintar tudo de verde, por exemplo. Vou tirar aqui, ó, o contorno amarelo com o meu botão direito do mouse. Vou aqui no preenchimento vazio. Ela fica sem contorno agora. Muito bem. Então a gente tem, eu vou dar um F4 para a gente visualizar. Olha só, aqui o logo Stranger Things original e aqui o que a gente fez agora, Designer Things. Mas ainda a gente não terminou, lógico. Ainda tem que fazer a questão do contorno para que fique dessa forma. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou agora unir todos esses objetos que antes eram fontes, junto com a barra, junto com as barrinhas, né? Então, eu vou juntar tudo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, olha só. Eu vou arrastar e selecionar todos os meus objetos aqui. E aqui a gente tem a opção de ferramenta de soldar. Nós vamos tornar todos esses objetos em um único objeto. Eu vou clicar em soldar. Pronto, agora ele é um objeto apenas. Eu vou clicar aqui para vocês verem, olha só. Cliquei, ó, ele seleciona todo o objeto. Se eu clicar e arrastar, você pode ver que ele é um único objeto agora. Ok? Se eu clicar, por exemplo, pintar aqui, você vê que ele pinta todinho. Por quê? Porque ele foi unificado, ele foi soldado mesmo. Agora, eu não vou utilizar o contorno aqui do lado. Por quê? Porque eu ainda preciso fazer o efeito aqui de Stranger Things. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um outro contorno e não na barra de cores, e sim aqui, olha só. Eu venho aqui, que eu tenho várias ferramentas aqui, eu vou usar essa ferramenta que chama ferramenta contorno. Quando você clica nela, abre essas opções aqui de contornos. No caso, eu vou clicar nesse contorno externo. Por quê? Porque eu vou gerar um contorno fora do meu objeto. Então a gente vai entender isso agora. Eu clico aqui e olha só, foi feito um contorno. Ah, mas está muito grosso, né? Realmente. Eu vou aqui, olha só, aqui é a medida. Eu posso descer aqui, que a gente faz o deslocamento do nosso contorno. Eu clico para baixo, você pode ver que ele vai diminuindo o contorno. Você pode clicar aqui, ou então você pode editar, você mesmo colocar a medida que você quiser. No caso aqui a gente está trabalhando com a unidade de medida em milímetros. Então eu acho que, deixa eu ver aqui, acho que esse tamanho, acho que essa espessura aqui tá legal. Não, acho que eu vou tirar, eu acho que eu vou diminuir mais um pouquinho. Vou colocar talvez com 1 milímetro só mesmo. Deixa eu ver, 1 milímetro. Então vamos colocar aqui 0.9. Vamos botar 0.8 milímetros. Então vamos ver.
Eu acho que agora ficou numa espessura legal. Bom, feito isso, eu vou na minha ferramenta de seleção, e agora eu tenho aqui, no caso, 2 objetos. Ele criou um contorno para mim. Eu venho aqui, ó, em objeto, separar grupo de contorno. O que é isso? Ele formou 2 objetos. Quando eu criei esse contorno, ele criou um outro objeto. Você vai entender agora. Olha, eu vou clicar em separar grupo de contorno ou Ctrl K. Pronto, eles estão desagrupados. Eu vou clicar e arrastar aqui para você entender. Depois eu vou dar um Ctrl Z. Olha só. Tá vendo? Ele criou um outro objeto com um preenchimento maior, né? Por isso que ele diz preenchimento externo. Por quê? Porque ele fez um preenchimento externo e não interno dentro do meu objeto. Eu vou dar um Ctrl Z. Eu vou usar um outro recurso agora, que é o que? Eu vou pegar esse objeto azul e vou aparar esse objeto preto. A gente vai entender isso agora. Com o meu objeto azul selecionado, que ele está aqui, eu vou dar um zoom para vocês verem. E eu vou aqui bem em cima, olha só, pressiono o Shift e seleciono o preto. Ou seja, o meu azul vai aparar o preto. Aí aparecem essas opções que a gente soldou agora, porém a gente vai usar essa opção que é aparar. O que eu vou fazer? O objeto azul vai aparar o preto. Então eu clico em aparar, né? Aparentemente não aconteceu nada, mas olha só. Eu vou clicar agora novamente, deixa eu dar um F4 para a gente visualizar melhor. Eu vou clicar aqui e vou arrastar. Olha como que ficou agora o nosso objeto em preto. Olha só, ele ficou aparado, todo aparado. Eu posso apagar agora esse, porque eu não vou precisar mais utilizar esse aqui que está em azul. Eu vou dar um Del, apaguei. Olha só, ficou Designer Things. Agora ele está vazado, quer ver? Olha só, eu vou clicar aqui, deixa eu pintar ele de amarelo para a gente entender. Olha só, em cima aqui, olha como ele ficou. E aqui é vetorizado, diferente da nossa imagem toda com pixels, né? Não tá com definição. Eu vou arrastar para cá. Deixa eu fazer em vermelho também. Deixa eu dar um Ctrl Z. Então olha só, ele não é um contorno, tá vendo? Ele é um objeto agora que eu gerei um contorno pela ferramenta contorno e sim criei esse contorno, tornando esse contorno um objeto. Bom, agora eu vou fazer o efeito aqui que eu estou querendo fazer, que é tipo um sombreado, com um efeito sombreado no logo Designer Things. Mas antes disso, eu vou criar um fundo preto para mim, tá? Como é que eu faço isso? Eu quero que toda essa área aqui esteja em preto. Eu venho na minha ferramenta, eu dou um duplo clique aqui, olha, ele já gera para mim um objeto aqui no fundo na minha área inteira. Eu vou lá, vou pintar aqui com esse preto 100% preto. Legal. Eu vou centralizar aqui, apertando a letra P. Pronto, está centralizado. E aí agora eu vou apagar, porque eu não preciso mais. Eu usei esse logo Stranger Things só como referência para a gente fazer bem semelhante aqui ao logo original. Eu vou apagar, vou dar um F4 e agora a gente tem o nosso logo Designer Things. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer um efeito de sombreado, que no caso é uma sombra em vermelho para dar aquele efeito no logo. Então a gente vem aqui na ferramenta sombreamento, ela vai fazer um sombreamento aqui para mim. Você pode ver que ele está em preto. Eu vou clicar aqui embaixo em qualquer área, tá? Você vai ver que ele vai criar uma referência para mim. Olha só, eu clico, olha. Isso aqui que está em amarelo é onde vai ser a minha sombra. Então eu vou adaptar ela bem, porque eu quero que ela contorne todo o logo. Então eu vou deixar ele do mesmo tamanho. Aqui eu vou segurar aqui. Vai ficar bem. Soltei, legal. Ah, Davi, não aconteceu nada. Vamos ver aqui, olha. Eu vou clicar no meu fundo, vou arrastar para o lado com a minha letra. Você vê que ele tem um leve sombreamento, né? Então vamos lá. Eu posso, no caso aqui, eu vou diminuir um pouquinho a sombra para você ver como é que ele fica. Olha lá. Aqui a gente já começa a ver o nosso efeito, né? Aí você pode ampliar, você pode aumentar aqui a tonalidade. Por aqui, olha, é a opacidade do seu sombreamento.
Ou seja, se eu aumentar muito aqui, olha só, ele vai ficar bem destacado, né? E aqui é o enevoamento da sombra, ou seja, ou ele pode ficar bem espalhado a sua sombra, ou ele bem concentrado. Eu vou aumentar bastante para você entender, olha só. A gente praticamente não vê a sombra, então para ficar bem legal, você deixa bem próximo na média de 10, 8 mais ou menos aqui, ó. Vou colocar um 9, olha lá como é que ficou. Pô, legal, mas só que isso aí tem que ficar em vermelho. Se eu clicar, por exemplo, aqui no vermelho e vir aqui, olha só, ele ficou vermelho. Tá vendo? Eu mudei aqui. Vamos colocar o fundo preto no centro de novo. Vou apertar a letra P. Olha só. Ué, mas sumiu, né? Era vermelho, mas por que não tá aparecendo? Só aparece com o branco. Porque a gente tem que mudar o modo de mesclagem. Vamos lá. Você coloca aqui, olha só, em normal. De multiplicar você muda para normal. Opa, agora a gente já vê o logo com esse efeito. Olha só que legal. Então eu vou aumentar mais um pouco ele ainda e diminuir mais um pouquinho aqui, deixar com 7, para ficar com esse efeito tipo um sombreado. Aí tem aqui o normal, no caso tem várias opções, né, que eu posso escolher. Porém, assim, para mim, eu acho que o que mais fica legal é a opção normal mesmo. Tem outras aqui, como adicionar, né? Você vê que praticamente ele não muda, mas você já pode ver aqui, eu vou dar um zoom, você já vê que ele já cria esse efeito, olha, né, de sombreado. Porém, como está no fundo escuro, ele dá um tom de iluminação aqui do nosso logo. Vou aproximar mais um pouco para você ver como é que ficou. Bom, galera, então tá aí o nosso logo Designer Things, tá? Esse logo, lembrando que agora ele é todo vetorizado, não é mais uma imagem, é um vetor. Olha só que bacana, você pode dar o zoom e você vê que ele não tem quebra, porque ele é todo vetor. F4 novamente. E assim finalizamos a nossa arte, o nosso logo Designer Things, que você pode utilizar esse logo para fazer, por exemplo, uma ideia bacana é você utilizar para fazer uma camiseta, né? Seria muito legal você pegar isso daqui e fazer uma camiseta preta, por exemplo, com o Designer Things. Enfim, é só uma ideia, mas a gente pode trabalhar ela de várias formas, que agora a gente tem ela vetorizada. Bom, galera, essa é a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no nosso canal e marca o sininho para você receber novas notificações de outros vídeos para você, beleza? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.